Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar nossa live, né? Hoje o nosso tema é um tema extremamente interessante. A gente fez uma enquete, né? E vocês escolheram o tema de oxandrolona. E a gente vai falar algumas coisas bem interessantes a respeito, né? Existem muitas questões aí a respeito, né? Muitas dúvidas, né? Todas as vezes que a gente fala de anabolizante, a gente percebe que apesar de ter muitas pessoas aí falando a respeito, né? Muitos fóruns, a gente sabe que as pessoas acabam sabendo aí de uma maneira muito superficial, né? Então vamos tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas, né, sobre esse anabolizante, que é um dos anabolizantes mais utilizados, né, principalmente por mulheres, que é a oxandrolona, tá? Então vamos lá, boa noite para todo mundo aí que tá mandando tchauzinho. Obrigada, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê de oxandrolona, tá? Eu fiz até um esqueminha aqui, muito mal feito, né? Por sinal, porque eu desenhei muito mal, para mostrar para vocês algumas coisas. Aqui vocês estão vendo três moléculas muito parecidas, né? A primeira é a nossa famosa testosterona. Desculpa que eu sou péssima de desenho, tá? A segunda é a dihidrotestosterona. E a terceira é a oxandrolona. Então, você vê que da primeira para a segunda, a única diferença que a gente tem, né, são esses dois hidrogênios aqui, tá? De diferente, são esses dois hidrogênios aqui, que vão dar o nome, né, o famoso dihidrotestosterona. Então, você pega a molécula de testosterona, coloca dois hidrogênios, e aí você tem a dihidrotestosterona. O que acontece? A oxandrolona é a molécula de dihidrotestosterona, tá? Essa segunda molécula, com um radicalzinho aqui, um oxigênio, bem nesse primeiro anel. Por isso que ela chama oxandrolona, né? Porque ela é a molécula de dihidrotestosterona com esse oxigêniozinho aqui, tá? E ela tem esse radicalzinho CH3, esse radicalzinho metila, que é o que vai fazer com que ela seja biodisponível, né, por via oral, tá? Então, gente, a molécula de oxandrolona, ela é derivada da molécula de testosterona indiretamente, né? Porque a dihidrotestosterona, ela é derivada diretamente da molécula de testosterona. Então, por isso o nome oxandrolona, tá? Qual que é a importância disso? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque essas modificações, elas vão explicar muita coisa da ação dessa droga. Então, por exemplo, quando eles colocam esse radicalzinho CH3 aqui, ó, que eu tô mostrando esse radicalzinho CH3 aqui, tá? Esse radicalzinho, ele é poderoso porque ele vai fazer com que essa droga ela fique resistente à degradação pelo fígado. E aí a gente tem a possibilidade, né, de administrar essa droga por via oral, né, sem que ela seja degradada, tá? Para que ela tenha uma alta biodisponibilidade por via oral, tá? Esse oxozinho aqui, ele é extremamente importante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A dihidrotestosterona, ela é um hormônio extremamente poderoso, né? Ela tem um potencial de ligação ao receptor androgênico muito grande, muito maior do que a testosterona. Aí as pessoas falam assim, se ela é tão poderosa, né? Por que ela não atua no músculo? Né? Por que dihidrotestosterona, se você der dihidrotestosterona para um paciente, para um homem, para uma mulher, você não vai ter aumento de musculatura. Eu tô falando da dihidrotestosterona. Porque, gente, tem uma enzimazinha no músculo que chama 3-hidroxiesteroide desidrogenase, que antes da dihidrotestosterona chegar no músculo, ela degrada a dihidrotestosterona.
Então é por isso, existem receptores androgênicos no músculo, óbvio, tá? A dihidrotestosterona, ela se liga avidamente aos receptores androgênicos, só que quando ela vai chegar no músculo, essa 3-hidroxisteroide desidrogenase, ela degrada a dihidrotestosterona. Por que então que a oxandrolona, que é derivada de dihidrotestosterona, ela tem um efeito tão anabólico, se ela é derivada de dihidrotestosterona? Por conta desse oxozinho aqui. Esse oxigênio, gente, ele é poderosíssimo, porque é ele que vai fazer com que a oxandrolona seja resistente à degradação por essa enzima. Então, a diferença da oxandrolona para dihidrotestosterona é justamente isso aqui. É isso que faz da oxandrolona um anabolizante muito mais anabólico do que a dihidrotestosterona, entendeu? Então, só para explicar, porque quando a gente fala que a oxandrolona ela é derivada de dihidrotestosterona, muita gente fica com aquela coisa na cabeça, né? Ué, mas se a dihidrotestosterona não é anabólica, né? Não é quase nada anabólica, por que a oxandrolona é tão anabólica? Né? Um dos anabolizantes com uma relação anabolismo-androgenicidade mais alto que a gente tem. Por conta desse radicalzinho óxido que eu coloquei aqui para vocês. Deu para entender? É isso que eu queria que vocês entendessem, porque muita gente dá nó, né, na cabeça na hora que a gente fala que a oxandrolona é derivada de dihidrotestosterona. E justamente por ela ser derivada da molécula de dihidrotestosterona, ela não se converte em dihidrotestosterona, tá? Porque ela já é uma molécula derivada de dihidrotestosterona, ok? Aí as pessoas perguntam assim, e muita gente perguntou quando eu fiz o post de oxandrolona, né? Se ela não se ela é derivada de DHT, se ela não se converte em dihidrotestosterona, por que ela tem efeitos androgênicos? Efeitos de acne, de queda de cabelo? Porque, gente, ela é um hormônio anabolizante derivado de testosterona. Todo hormônio derivado de testosterona se liga a receptor androgênico. Então, a ação daquele hormônio não vai depender da conversão em dihidrotestosterona, e sim da ligação dela ao receptor androgênico. E a gente sabe que a pele é extremamente rica em receptores androgênicos. Então, a ligação da oxandrolona a receptores androgênicos na pele vai levar aos efeitos androgênicos. Então, o que acontece? Quando você usa oxandrolona, você vai levar, né, dependendo da dose e da sua suscetibilidade, você vai ter uma hipertrofia das glândulas, né, daquelas glândulas sebáceas presentes na pele. E é por isso, essa hipertrofia, muitas vezes ela demora para voltar ao normal. Muito depois de você parar o anabolizante, essa hipertrofia de glândula sebácea, né, que vai causar a acne, ela vai demorar para voltar ao normal. Então é por isso que tem muita gente, né, que mesmo parando o esteroide anabolizante, ela vai ter problema com acne durante meses e meses depois que ela para o uso do anabolizante. E tem pessoas que vão desenvolver mais acne depois de parar o anabolizante. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi muita gente que fez uso de esteroide anabolizante, né, oxandrolona, estanozolol, e durante o ciclo quase não teve acne. E foi ter depois da parada do ciclo. Então, isso tem duas explicações, né? Essa questão da hipertrofia das glândulas sebáceas, né? Que ela demora para voltar ao normal, e muitas vezes a pessoa começa a ter os problemas dessa hipertrofia depois que para o esteroide anabolizante. E tem a questão do aumento de glicocorticoides, né? A gente sabe que um dos efeitos indiretos dos esteroides anabolizantes, né, através do qual ele aumenta o anabolismo, se ligando a receptores glicocorticoides e diminuindo a ação dos glicocorticoides, que são catabólitos.
Então, quando a pessoa para de usar o anabolizante, o que acontece? Ela acaba tendo uma ocupação desses receptores glicocorticoides, que também pode piorar o quadro de acne. Então, assim, é por isso que muitos pacientes, eles não vão ter tanta acne, né? Ou não vão ter durante o ciclo, mas vão ter depois. Isso é uma dúvida também de várias pessoas, tá? Deixa eu parar um pouquinho as explicações para eu ver um pouquinho das perguntas aqui. Eu já usei, nunca tive acne, parabéns. Para quem nunca tomou, gente, eu não vou ficar indicando dose aqui para vocês, por favor, tá? Não façam isso comigo, tá? Eu acho que assim, não é a ideia, tá? Eu não vou ficar falando para vocês. Eu vou falar alguma coisa de dose em alguns protocolos aqui, mas eu não vou ficar orientando ninguém aqui a tomar anabolizante, pelo amor de Deus, tá? Só tive resultados bons, mas todos ficam dizendo que vai acabar com... então tá, vamos falar do fígado então, tá? Foi muito boa essa colocação. E o fígado? A gente sabe que todos os anabolizantes 17 alquilados, né, que tem essa resistência da passagem pelo fígado, eles são mais hepatotóxicos. Então, se você pegar estanozolol, oximetolona, oxandrolona, o hemogenin, né, que é a oximetolona, eles são mais hepatotóxicos justamente porque eles foram programados para serem resistentes a essa passagem pelo fígado. Só que olha que interessante, na prática, a gente não vê tanta hepatotoxicidade com a oxandrolona, né? Na prática, a gente vê que dos anabolizantes via oral, ela é a que menos dá problema hepático. Ela vai dar problemas hepáticos com doses bem mais altas, tá? Por quê? Tá? Existe uma substância que é uma marcadora de lesão hepática, o nome é bem completo, então eu vou ter que ler para vocês. Ela se chama sulfobromoftaleína. A sulfobromoftaleína, ela é um marcador de lesão hepática, tá? E eles observaram que a oxandrolona, né, os pacientes que usam oxandrolona, eles têm uma produção de sulfobromoftaleína cerca de 72% mais baixa do que aquela produzida nos outros pacientes, né, que fazem uso de oximetolona, estanozolol. Então, de fato, né, a oxandrolona, ela é menos hepatotóxica mesmo do que os outros anabolizantes via oral. E é o que a gente vê na prática, tá? É o que a gente vê na prática. Então, guarda o nome dessa substância, sulfobromoftaleína. Provavelmente, futuramente, isso vai ser dosado, né, justamente para a gente ver o nível, né, a incidência de hepatotoxicidade dessas drogas, tá? Então, realmente, a oxandrolona, ela tem um efeito hepatotóxico bem mais baixo, tá? É necessário usar algum protetor, eu creio que seja protetor hepático, né, durante o uso? Olha, eu acho assim, eu acho que se você partir do pressuposto de que ela é pouco hepatotóxica, eu acho que não. Inclusive, existem alguns trabalhos mostrando que quando você usa protetores hepáticos, você acaba mascarando um pouco, né, uma possível lesão hepática, tá? Então, existem alguns trabalhos mostrando que o ideal é você não usar nenhum protetor hepático, tá? Na verdade, a gente sempre tem que pensar que você, né, ou você está prescrevendo, ou a pessoa está usando algo que não vai ser hepatotóxico, tá? Eu acho que existem outras formas de você reduzir a hepatotoxicidade de um 17 alquilado, né? Por exemplo, fazendo uso por outros tipos de vias. Então, por exemplo, a via sublingual, né? A gente sabe que a via sublingual, ela é uma via bem interessante para o uso de esteroides anabolizantes que são usados normalmente via oral, né? Porque a gente reduz bastante o impacto hepático e também lipídico nesse tipo de paciente, tá? Melhor do que ficar entupindo o paciente de protetor hepático, que muitas vezes pode disfarçar algum tipo de lesão, tá? Hepática, tá bom? Efeito deletério nos rins, não há descrição, tá? A maioria dos artigos não mostra lesão hepática com uso de oxandrolona, até porque a metabolização dela é mais hepática mesmo, tá? Meia vida,
A meia-vida normalmente varia, né? Aí alguns artigos falam em 6, alguns artigos falam em 8 horas, mas normalmente o pessoal faz o uso de 8 em 8 horas, né? Levando em conta a meia-vida de 8 horas. Algo que eu não vou nem responder, né, gente? Não precisa nem responder, né? Quer usar esteroide anabolizante, então deixa a esbórnia e a alcoólica de lado, né? Nada a ver, tá? Associação com testosterona, vamos lá. Então vamos lá. Gente, a oxandrolona, ela tem efeitos bem diferentes em homens e mulheres, tá? Então, assim, o que a gente percebe? Normalmente, as mulheres que fazem uso de oxandrolona, elas têm uma melhora da libido, tá? Por quê? Porque a mulher ela já convive com uma quantidade baixa, né, bem menor de testosterona do que o homem. E a oxandrolona, né, aliás, a maioria dos anabolizantes via oral, eles têm uma propriedade de reduzir a SHBG, né? Então, eles aumentam a biodisponibilidade da testosterona, aumenta a testosterona livre. E na mulher, isso acaba representando um aumento bacana de libido. Tanto que já existem alguns livros, né, de ginecologia voltada para reposição hormonal, colocando doses baixas de oxandrolona como uma maneira de reposição de testosterona na mulher, tá? Doses baixas mesmo, coisa de 2,5 miligramas, tá? Agora, no homem, o resultado já é um pouquinho diferente, tá? Porque, assim, normalmente o homem, para ele ter resultados, como ele já está acostumado com uma quantidade maior de testosterona, e para ele ter um efeito anabólico, ele precisa de doses maiores, né? Então, normalmente, ele usa doses mais supressivas, né? A gente sabe, eu vou ler aqui daqui a pouco para vocês, que doses acima de 15, 20 miligramas de oxandrolona no homem já começam a suprimir o eixo, né? Reduzir LH, FSH e reduzir a testosterona, tá? Então, assim, no homem, normalmente, o efeito é de redução de libido. Então, na maioria das vezes, é interessante sim fazer uso de uma testosterona, né, associado, para você não ter essa redução, né, esse efeito, né, desagradável de redução de libido. Ah, Paula, mas se eu usar testosterona, vou inibir mais o eixo? Vai! O do eixo já vai estar inibido pela oxandrolona, então você não tem que preocupar com isso, vai ter que fazer TPC de qualquer maneira, tá? Então, os efeitos são diferentes no homem e na mulher, tá? 2, 3, 4 vezes ao dia, é o que eu falei, normalmente de 8 em 8 horas, né? Cuidados para hipertensão. Olha, a oxandrolona, ela não é um anabolizante que se converte em estradiol, né? Por ela ser derivada de DHT, ela não se transforma em estradiol, tá? Os anabolizantes que não aromatizam, normalmente eles não têm grandes problemas com retenção hídrica a ponto de levar à hipertensão, tá? Os anabolizantes que aromatizam, normalmente eles se convertem em estradiol. A gente sabe que o estradiol ele tem uma ação estimulante de hormônio antidiurético, né, lá na hipófise, com retenção de água, eles são mais perigosos nesse aspecto, tá? Mas dificilmente uma pessoa vai ter hipertensão somente pelo uso de oxandrolona, tá bom? A não ser que ela use uma dose muito alta, mas é muito difícil. Existe sim, né, uma pequena retenção em doses mais altas de oxandrolona intracelular, tá? Mas não chega nem perto aí da retenção que um esteroide aromatizável vai causar, tá bom? Anticoncepcional e oxandrolona. Então, gente, o que a gente vê, o que eu acho? Qualquer anabolizante, né, dependendo da dose utilizada, pode interferir no ciclo menstrual da mulher, tá? O grande problema é que muitas mulheres entram em amenorreia, tá? E elas acabam perdendo um pouco o controle, né, tô ovulando, não tô ovulando, e aí fica bem complicado, né? Existem mulheres que às vezes levam sustos, porque elas perdem totalmente o controle do ciclo menstrual, tá?
Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa é que, assim, como eu falei para vocês, a oxi é um dos anabolizantes que acaba reduzindo a SHBG, tá? E o anticoncepcional, muitas mulheres usam o anticoncepcional justamente para aumentar a SHBG. Então, por exemplo, síndrome de ovário policístico, tá? Na síndrome de ovário policístico é altamente desejável o aumento da SHBG, né? Justamente para reduzir aí os efeitos desagradáveis da síndrome de ovário policístico. Então, se você dá oxandrolona para uma paciente que tem síndrome de ovário policístico e que está precisando aumentar esse HBG, você está sendo contraditório, tá? Eu acho que assim, uma coisa de cada vez, tá? Outra coisa, isso, eu gostei dessa pergunta. Ciclo com BF alto, tá? Vamos lá. A oxandrolona em baixas doses, ela tem um efeito de lipólise interessante, né? Aliás, todo anabolizante, né? Ele tem um efeito de lipólise, né? De redução de gordura, aumento de massa muscular. Só que o que acontece? A pessoa que tá com um BF alto, o que normalmente ela tem? Ela tem uma certa resistência insulínica, tá? Resistência insulínica tá muito relacionada a SHBG, tá? Então, a pessoa que tem resistência insulínica, normalmente ela tem uma SHBG baixa. Se você dá um anabolizante que reduz mais ainda a SHBG, né, isso eu tô falando de uma dose um pouco mais alta, você vai acabar muitas vezes piorando o quadro de resistência insulínica dessa paciente. E é por isso que tem muita mulher, principalmente essas mulheres que estão mais gordinhas, mais acima do peso e que vão usar oxandrolona, que incham, que pioram. Falam, olha, eu engordei com oxandrolona, tá? Mas não é que ela engordou, houve um aumento aí da resistência insulínica. Então tem que tomar muito cuidado com o uso de anabolizantes em pessoas que estão com percentual de gordura alto, tá? Dose mínima. Gente, eu não gosto muito de falar de dose, né? Já falei pra vocês, não existe uma dose mínima. Depende muito da pessoa, depende muito do peso, né? A gente, na minha época de residência, a gente usava oxandrolona para atraso puberal, né? Em meninos, era uma dose por quilo de peso, por superfície corporal. Então não dá pra gente falar, às vezes o que é uma dose alta para uma pessoa não é tão alta, não é alta para outra, né? Vai muito da sensibilidade também de cada um. Eu já vi pacientes com 5 miligramas, né? Mulheres que com 5 miligramas de oxandrolona tem muitos colaterais. Eu já vi mulheres que com 10, 15 miligramas, atletas, não tem colaterais quase que nenhum. Então isso aí é muito relativo, muito pessoal, tá? Quando se usa oxandrolona, é recomendável usar anticoncepcional? Não, não é recomendável. Se você puder não usar, é melhor. Só que você tem que, né, se proteger de uma gravidez indesejável de outra forma, tá? Quem tem endometriose prejudica? Não prejudica porque a oxandrolona ela não aromatiza, tá? Então ela não se transforma em estradiol. O problema da endometriose é aumento de estradiol, é esteroide aromatizável. A oxandrolona não aromatiza, tá? TPC. Em homem, como eu falei, normalmente as doses usadas são doses supressivas, né? Então, na grande maioria das vezes, é necessário terapia pós-ciclo, sim, tá? Grande parte dos homens que fazem uso de oxandrolona tem que fazer terapia pós-ciclo, sim, porque acaba sendo supressiva, tá? Hipotireoidismo, muito bom. Queria falar sobre o hipotireoidismo. Então, gente, é assim. O grande problema do esteroide anabolizante e hipotireoidismo é a questão do estradiol, tá? Então, assim, o estradiol, da mesma forma que ele aumenta a SHBG, né, o anticoncepcional, por exemplo, ele também vai aumentar TBG, que é a proteína carreadora de hormônio tireoidiano, tá? Então, ela vai fazer com que haja uma menor biodisponibilidade de hormônio tireoidiano livre, que é o hormônio ativo, tá? Então, quando você usa um esteroide anabolizante aromatizável, né, que aumenta muito estradiol, você pode sim aumentar a TBG e reduzir a biodisponibilidade do hormônio tireoidiano, piorando quadros de hipotireoidismo. Como a oxandrolona ela não é aromatizável, então, normalmente, ela não vai causar problemas em pacientes com hipotireoidismo, tá certo? Tá explicado?
E nas mulheres, TPC é necessário? Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, eu não acho que usar doses altas de anabolizante em mulheres é interessante, tá? Normalmente a gente usa doses baixas para controle da celulite, para melhorar a libido, então são doses bem baixinhas, né? E normalmente são doses contínuas, né? São doses em via sublingual, transdérmica, e são doses contínuas, tá? Então assim, eu acho que a melhor maneira, isso gente, eu não tô falando de atleta, tá? Atleta é diferente, normalmente atletas que usam doses mais altas precisam sim fazer uma terapia pós-ciclo, mas no caso de mulheres, né, onde a gente está usando a oxi para melhorar a libido, a gente está usando a oxi para melhorar parâmetros de celulite, né, normalmente o uso é contínuo, né, porque são doses muito baixinhas, monitoradas e por vias transdérmica, via sublingual, então normalmente não tem por que ficar fazendo TPC, tá? Oxi mais metformina. Então, oxi mais metformina, por quê? Né? Depende, tá? Se tiver resistência insulínica, eu gosto muito da metformina na terapia pós-ciclo de mulheres, né? Quando as mulheres elas estão com síndrome da insuficiência androgênica, né? Porque pararam o esteroide anabolizante e porque elas estão com alguns efeitos aí androgênicos. Então, para a gente não reduzir muito testosterona, né? Dando uma pílula anticoncepcional, por exemplo, e melhorar um pouco essa resistência insulínica, eu acho a metformina bem interessante, tá? Boa noite. Proviron. Não, Proviron com oxandrolona não tem porquê, porque a oxandrolona por si só, ela já reduz essa HBG. Então, não tem por que você usar Proviron. Tem relação com cardiopatia? Olha, se tiver abuso, sim. Quer ver? Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês que eu achei bem interessante, só pra gente falar um pouco de números, né? Pra gente falar um pouquinho de dados para vocês. Ó, deixa eu mostrar para vocês como que é essa questão do HDL, né? A gente sabe que como esse tipo de anabolizante, ele aumenta a lipoproteína lipase no fígado, que é a proteína, que é a enzima, né, que vai degradar HDL, então há uma redução de HDL em doses mais altas. Então, olha só, 20 miligramas por dia de oxandrolona, dada por mais ou menos aí 12 semanas, nós estamos falando de 12 semanas mais ou menos, né, mais ou menos aí 3 meses, em um grupo de pacientes HIV positivos, né, que normalmente é o grupo que faz uso desse tipo de medicação, levou uma redução de HDL de mais ou menos 30%. Com 40 miligramas de oxandrolona, a redução de HDL foi de mais ou menos 35%. Com 80 miligramas, chegou a 50%. Tá? Então, quanto mais alta a dose, maior a redução do HDL, e em uso contínuo, isso pode sim levar a um problema cardiovascular, mas a longo prazo e com doses mais altas, tá? Queda de cabelo em baixa dosagem. Olha, gente, queda de cabelo é algo muito pessoal. O que eu vejo é que assim, as pessoas que têm efeitos androgênicos com doses mais baixas desses anabolizantes são pessoas que já têm uma predisposição genética a terem problemas. Então, por exemplo, você pega a mulher que já tem uma alopecia androgenética ou que já teve uma experiência com queda de cabelo aí no passado, ou mulher que já tem acne desde sempre, que já tem uma predisposição, ela vai ter problema com o uso de anabolizante. Então, eu acho que assim, a questão é fazer a leitura inicial do perfil daquela pessoa, tá? Então, quando eu vejo mulheres, né, que querem fazer uso de baixas doses de oxandrolona para celulite, transdérmica ou para reposição, e que elas já têm queixas, né, já tem um histórico de queda de cabelo, a gente tem que tentar evitar o máximo possível, tá? A acne é a mesma coisa, eu falei da acne, né, da hipertrofia das glândulas sebáceas, tá? Normalmente, essa acne, ela pode se manter até depois do ciclo.
Aí tem que tentar inibir 5-alfa-redutase, né? Aí tem que tentar entrar, aí espironolactona, tem que entrar com metformina algumas vezes, né? Aí tem que tentar tratar, porque mulher com acne é complicado, né? Leva a uma série de problemas psicológicos, tá? Os continhos em doses baixas eu já falei a respeito. Dose para celulite normalmente são doses baixinhas, tá? Baixinhas mesmo, coisa de 2 miligramas. A gente sempre tenta primeiro transdérmica, tá? A via transdérmica, gente, não é uma via tão biodisponível quanto a via oral ou sublingual, tá? Normalmente, a absorção transdérmica da oxandrolona gira em torno aí de 25 a 30%. Então, por exemplo, se você dá 20 miligramas de oxandrolona transdérmica para uma pessoa, ela vai estar absorvendo aí coisa de 5, 6 miligramas, tá? Então, a biodisponibilidade é menor, tá? Mas também os efeitos colaterais são muito menores, tá? Sublingual transdérmica depende, a sublingual é mais biodisponível. Para celulite seria apenas oxo, outro medicamento. Gente, qualquer anabolizante vai melhorar a celulite da mulher, tá? Porque o que acontece? O que é a celulite? Quem que é o principal causador da celulite? É o estradiol, tá? O que a gente fala é que quanto menos aromatizável for o anabolizante, quanto menos ele se transformar em estradiol, melhor vai ser para celulite, tá? Porque também, o que adianta você dar uma bomba de testosterona para a mulher e ela transformar metade daquilo ali em estradiol? Aí vai aumentar a celulite, tá? Vamos pensar fisiologicamente. Então, o que acontece? Por que a gente fala muito de oxandrolona? Por que a gente fala muito de estanozolol em dose baixa para celulite? Justamente porque eles não são aromatizáveis, né? Porque eles têm esse efeito em melhorar, né? Em reduzir, né, estradiol e melhorar o aspecto da celulite, porque o que causa celulite é estradiol, tá? Engrossa a voz. Em doses altas, sim. Gente, a oxandrolona não é santa, tá? Ela é dose dependente, tempo dependente, como qualquer outro tipo de anabolizante, tá? Ela é menos androgênica, porque ela é derivada de dihidrotestosterona, né? E por ela ser derivada ela não se transforma em dihidrotestosterona, então justamente por isso ela é menos androgênica, mas ela não é santa. Se você tomar 80 miligramas, 100 miligramas de oxandrolona, você vai ter mais colateral do que, de repente, uma pessoa que usa, 50 miligramas de nandrolona, tá? Na semana. Então, tem que tomar muito cuidado, gente, porque não existe anabolizante anjinho, tá? Tudo é dose dependente, tempo dependente. E individualidade dependente também, tá bom? O que mais? Quais anabolizantes? Bom, a gente tá falando de oxandrolona. Deixa eu ver. Sim, legal. Reduz gordura abdominal. Deixa eu só mostrar aqui um trabalho para vocês, tá? Aliás, tem 2 trabalhos que eu gosto muito de mostrar. Foi um trabalho dos efeitos da terapia androgênica no tecido adiposo e metabolismo de homens mais velhos, mostrando que a oxandrolona, depois de 12 semanas, deu uma redução aí de aproximadamente 60% de gordura total, no tronco principalmente, né? O que não foi igual, né? Não foi o mesmo efeito de um éster injetável, tá? Então, assim, parece que a oxandrolona, ela tem um efeito de lipólise, principalmente em região de gordura visceral, maior do que os outros anabolizantes, sim, tá? Então, em pequenas doses, bem monitorada, pode ser, sim, um aliado na gordura visceral, principalmente em pacientes mais velhos, tá bom? Então, ela tem, sim, uma ação na gordura visceral. Paciente HIV positivo, que tem lipodistrofia por conta do tratamento com os coquetéis, né, também tem uso. Aliás, a oxandrolona, ela foi muito usada em paciente HIV positivo, tá? Vamos lá. Funciona para ganho de massa, posso usar ox com espironolactona?
Então, gente, óxido com espironolactona eu acho uma coisa meio controversa. A não ser que a mulher queira muito usar e ela já tenha aí um histórico androgenético muito forte, tá? Mas, se a gente for pensar em ganhos, né? Não faz muito sentido você usar um esteroide anabolizante e usar junto algo que reduza, né? Que iniba receptor androgênio, né? Não vejo muito sentido nisso. Agora, quando a mulher ela tem aí uma tendência, já ela conta, né, que ela tem já uma predisposição a ter problemas, né, com acne, com queda de cabelo, pode ser usado, tá? Finasterida, pode usar já. Usar finasterida é fogo, hein? E você vai usar finasterida com que, né? Porque assim, na verdade, ela não se transforma, né, em DHT. Não vejo muita, a não ser assim que depois do uso a queda de cabelo seja muito grande, a pessoa já tem uma predisposição, mas assim, finasterida não é uma droga que eu gosto muito de usar. Eu já falei sobre isso por aqui, tá? Gente, TPC eu não vou falar não, eu fiz uma live só de TPC, a live de TPC tá lá no YouTube, tá? O que mais? Relação com finasterida, acabei de falar. Melhor forma de usar, cápsulas. Eu prefiro sempre a esteroide em via sublingual, principalmente quando é 17 alquilado, porque o acometimento hepático é muito menor, né? E é o que a gente quer, segurança. Não, eu não acho que é uma droga de mulher, não é isso. É que como ela é bem pouco androgênica, ela é a droga preferida pelas mulheres, porque a gente tem sempre que tentar usar drogas menos androgênicas em mulher, né? Mas homens usam bastante oxandrolona com resultados muito bons, muitos atletas usam, tá? Principalmente na fase de cutting aí, quando uma lipólise maior ela é desejada, tá? Meia vida, já falei, né? 6 a 8 horas. Quem tem SOP, eu acho que não é indicado, porque ela reduz SHBG. Doses baixas pode afetar rim, não. Em doses baixas, eu acabei de falar, lembra que eu falei, gente, da sulfobromoftalina, que é uma substância que é pouco produzida, mostrando que a oxandrolona ela é menos lesiva, menos hepatotóxica do que os outros 17 alquilados. Né? Você pegar, por exemplo, estanozolol oral é muito hepatotóxico, produz muito essa substância. Se você pegar a oximetolona é muito hepatotóxica também, tá? Oxanquistana é uma boa combinação? Olha, tem muitos atletas que usam na fase de cutting, mas são 17 alquilados, né? Então, eu acho que você vai fazer uma sinergia um pouco perigosa. Você vai aumentar demais, né, a sobrecarga hepática, vai reduzir muito HDL. Não vejo muita vantagem, tá? Melhor horário para tomar, não tem, porque ela é tomada de 8 em 8 horas. Bebida alcoólica, gente, não era nem né? Eu acho que a pessoa que quer ter um corpo legal, né, a ponto até de chegar a usar um anabolizante, que é um negócio que de certa forma é perigoso, né? Querer beber junto, não é para você, né? Não é para você. Interromper o uso durante a menstruação, não é necessário. Causa infertilidade no homem ou mulher? Então, é o que eu falei, não causa infertilidade, tá? Na mulher, mas causa irregularidade menstrual, tá? E por isso, né, às vezes pode levar a menorreia, algumas mulheres perdem um pouco o controle do ciclo menstrual, tá? Acontece muito isso. No caso do homem, pode levar ao bloqueio, né, provisório aí do eixo gonadal, que pode demorar aí de 1 a 4 meses, dependendo, né, da magnitude do bloqueio de eixo, e pode levar, sim, à diminuição de libido, infertilidade provisoriamente, tá bom? Oxicardarine, olha, eu não tenho muita experiência. O cardarine, ele é um agonista, né, PPAR delta, que tem propriedades positivas no perfil lipídico, né? Teoricamente, ele poderia contrabalançar um pouco os efeitos negativos da oxandrolona no perfil lipídico, né? Mas, assim, na teoria, né, tudo é lindo, né? Mas como ele não é uma droga liberada, né, ainda para uso, agora, né, o pessoal tem usado, né, com prescrição médica, tem começado a ver aí o GW50 1516, que é o cardarine.
a gente pode começar a observar aí se há algum benefício, né, em nível de perfil lipídico, sim, tá? Mas seria uma possível associação, tá? Oximetenolona, também não vejo muito sentido, porque a metenolona ela é um metilado, né? A oxi é 17 alquilada, os dois são dados por via oral, são duas drogas via oral com ações muito parecidas. A oxi ainda é bem mais potente do que a metenolona, né? Também não vejo aí muito sentido não, tá? Falei da cardiopatia, tá? É muito difícil, a não ser que haja um abuso muito grande, com uma redução de HDL muito a longo prazo, a pessoa fica usando doses altas durante um tempo muito longo, pode de repente levar a algum problema aí de cardiopatia, sim, tá? Dá para usar oxi sem intervalo, para celulite dá, já falei, doses muito baixinhas, via transdérmica, dá para usar sim, né? Não vai ter grandes problemas. Uso contínuo por quanto tempo? Depende. Estatinas e oxa. Então, a oxa ela não tem tanta ação negativa no LDL, né? Que justifique você fazer uso de uma estatina que de repente pode te trazer outros tipos de problema, né? A gente sabe que a estatina reduz, né, testosterona, né? Porque ela reduz o precursor principal de produção de testosterona, que é o colesterol. Então, não vejo muito sentido. Se for para você ter que usar estatina, é melhor você parar de usar oxandrolona, tá? Ox mais GH. Olha, gente, essas combinações de drogas, elas são feitas, tá? Mas eu não vou orientar ninguém a fazer uso desse tipo de droga, tá? São combinações possíveis dentro do fisiculturismo, sim, tá? O que é dose muito baixa transdérmica? Dose muito baixa transdérmica, se a gente for pensar que a absorção é de 20 a 30%, é você colocar aí 10 miligramas, 20 miligramas no máximo, tá? Transdérmica. Para quem tem DHT elevado na mulher, os jogos não podem interferir positivamente? Não, positivamente não, né? Pode ser ruim, tá? Já falei muito sobre metformina, viu, gente? Aqui tem a minha live de TPC está salva no YouTube. Dê uma olhadinha lá, tá? Via transdérmica é o mesmo veículo no Pentravan que a gente usa para testosterona em gel, a gente usa para oxandrolona, só que a absorção da testosterona por via transdérmica é bem maior, ela é bem mais biodisponível. Deixa eu ver o que mais. Mulheres que apresentam cistos no seio, pode fazer... Olha, não é que pode fazer, se a gente for parar para pensar qual que é o problema do cisto na mama, da displasia mamária, das afecções mamárias, é principalmente estradiol. Então, se a droga não aromatiza, teoricamente não teria problema para esse tipo de mulher, tá? Não existe nenhuma indicação para o uso nesse tipo de mulher. Eu estou falando fisiologicamente, estou fazendo um raciocínio fisiológico, tá? A live, gente, vai pro YouTube, tá? Todas as minhas lives estão indo pro YouTube, tá? Então amanhã já vai estar lá no YouTube para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Receptor na próstata. Então, tem, né? Receptor androgênico na próstata tem, tá? Tem, mas não existem aí muitas evidências de problemas prostáticos com o uso de oxandrolona, não. Oxi mais reposição de testosterona na menopausa é bom? Não é bom, não é que é bom, é possível, é uma possibilidade. Tem mulheres que são intolerantes à testosterona, então a gente faz pequenas doses de oxandrolona como reposição no lugar da testosterona. É possível, tá? Não é que é bom, mas é uma possibilidade de reposição, tá? O que mais? Pode ser usado oxandrolona para tratamento de osteopenia? Olha, não é uma indicação, tá? Foi muito usado, os anabolizantes foram muito usados no passado em caso de osteoporose refratária, quando a gente não tinha aí essas medicações mais modernas para tratamento de osteoporose. Mas não, na verdade, os trabalhos mais feitos em nível na parte óssea, né, de ortopedia, são com a nandrolona, tá? Mas é lógico, todos os anabolizantes têm ações anabólicas, né, em nível ósseo, tá?
Vi algo sobre usar dose de oxi um dia para aumentar a dosagem em dias que treina. Não faz sentido. Outra questão que me perguntaram foi sobre a fosfocreatina, se quando toma oxandrolona pode aumentar a ingesta de creatina, se tem alguma ação, porque a oxandrolona atua através do aumento de fosfocreatina. Gente, todo anabolizante, ele aumenta a fosfocreatina, tá? Isso não é só da oxandrolona. Todo anabolizante aumenta a fosfocreatina, aumenta receptor para IGF-1, inibe receptor glicocorticoide. Isso não é algo só da oxandrolona, tá bom? Então, assim, não tem necessidade, não tem nada a ver, né? Você tem que aumentar a ingesta de creatina. Não, tá? Isso já é uma propriedade de todos os anabolizantes, não só da oxandrolona, tá? Pode ser usado uma vez ao dia antes do treino? Pode ser usado antes do treino, né? Por conta dessa ação, pode ser usado sim. Melhora o sistema imunológico. Então, interessante isso aí. A gente sabe, gente, que a testosterona, ela tem um efeito, né, em doses mais altas, imunossupressor, tá? Tem muito pouco trabalho falando sobre essa relação da imunidade com hormônios. Mas o que a gente sabe é que normalmente o estradiol, ele modula mais positivamente a imunidade, tanto que as mulheres elas são mais resistentes, né, a infecções virais, por exemplo, do que os homens. E parece que depende muito da molécula, né, do derivado de testosterona. Então, parece que os derivados de testosterona, né, que tem uma mudança mais estrutural, né, na molécula, oxandrolona, estanozolol, parece que eles modulam a imunidade positivamente, né? E os derivados mais diretos de testosterona, onde não tem tanta mudança molecular, por exemplo, os ésteres, eles modulariam negativamente. Ainda tem muita coisa, né, sendo estudada, mas me parece que o caminho é esse mesmo. Então, parece que... E também a gente sabe, né, que essa redução dos receptores glicocorticoides acabam melhorando também a questão de imunidade, tá? Vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube, sim. Hashimoto e Oxam pode. Eu falei, né, da efeito trombogênico. Boa pergunta. Eu fiz um post outro dia sobre isso, mostrando o seguinte, que os esteroides anabolizantes em doses baixas, né, eles têm efeitos mais anticoagulantes, tá? Em doses mais fisiológicas, doses baixas, eles têm efeitos mais anticoagulantes. Em doses mais altas, doses mais supressivas, né, durante um tempo mais longo, eles têm efeitos protrombóticos. Então, entra aí de novo aquela máxima, né? A diferença entre o veneno, né, e o remédio é a dose, tá? Então, em doses mais baixas, ele é anticoagulante, em doses mais altas, ele é procoagulante, tá? Aterogênico, procoagulante. Tem efeito trombogênico? É o que eu acabei de responder. Em doses mais altas, tem efeito trombogênico, tá? Em doses mais baixas, ele é anticoagulante, tá? Tem um post meu explicando bem sobre isso, tá? Estradiol alto com testo alta pode prejudicar a ereção? Pode prejudicar. Durante a gravidez, de jeito nenhum, gente, de maneira alguma. Silimarina, anastrozol, vitamina C, junto com oxan, não, anastrozol não faz sentido, ele não aromatiza, não tem porquê. Vi um artigo onde dizia que usar oxandrolona na musculação é jogar dinheiro fora. Aliás, tomar anabolizante sem treinar, sem fazer dieta, é jogar dinheiro fora sim, tá? Dose ideal de PNANã, já li alguns artigos sobre oxandrolona ser indicado. Sim, pacientes soropositivos que tem o problema, né, da lipodistrofia, é uma das principais indicações, inclusive assim, da reposição de testosterona, né, do uso desse tipo de drogas. Em doses baixas, da queda de... Então, eu já falei sobre isso, depende muito da predisposição de cada um. Estamos quase terminando, temos 5 minutos para terminar nossa live. Oxan em Booking, sim. A Oxan, eu falo que ela é um anabolizante coringa, porque ela é bem anabólica, então ela pode ser usada tanto no bulk quanto no cutting, porque ela tem efeitos de redução, né, de SHBG interessantes, não aromatiza, então ela pode ser usada tanto no bulk quanto no cutting.
Ganha-se massa magra muito, claro, ela é anabólica, muito anabólica. Dose terapêutica para idosos, não existe um protocolo, tá? Não existe protocolo, mas em mulheres, normalmente o que está descrito em livros é 2,5 miligramas, tá? E eu prefiro usar sublingual por conta dos efeitos aí, possivelmente hepatotóxico. Essa dose é muito difícil da hepatotoxicidade, mas a gente sempre tenta proteger ao máximo aí o paciente. Eu já falei do hipotiroidismo, já respondi. Faço consulta online, por enquanto estou fazendo. Oxan versus bariátrica pode ser usada para melhorar o quadro de flacidez de pele. Melhoração. Tamoxifeno não tem porquê, ela não aromatiza. Estamos acabando. Propionato, doses para celulite mulher. Então, gente, eu acabei de falar, oxi mulher com ovário policístico tem que tomar cuidado porque ela reduz essa HBG e no síndrome de ovário policístico a gente quer aumentar esse HBG, tá? Dose preferida para as mulheres, dose baixíssima, que não passa de 2,5 miligramas, dose de 10 miligramas é alta para mulher, sim. Protocolo, não tem protocolo, infelizmente, ainda não. Pentravan sempre. Dose mínima, gente, dose mínima é já dose mínima, é meio miligrama, tem gente que toma meio miligrama, né? Aparelho uterino, não entendi. Corta o anticoncepcional, não corta diretamente, mas pode fazer a mulher entrar em amenorreia e perder totalmente o controle, tem que tomar cuidado. Dose mínima não, 10 miligramas é muito alta para mulher. 80 miligramas para homem é muito. Acabei de ler aqui sobre a hepatotoxicidade, né? Falei para vocês que é bem hepatotóxica. Nunca vi mulher inchar o seio por conta de oxandrolona, porque ela não aumenta estradiol, não aumenta progesterona, né? Estamos finalizando. 10 miligramas é muito, sim, juro. Juro, sim. Em mulher é uma dose alta. Assim, que dá colaterais, sim. Quem fez esterectomia pode fazer TRH? Claro, deve. Óxido sublingual não diminui a meia-vida? Usa da mesma forma. Oxandrolona mais oximetolona, muito hepatotóxico, não precisa. DEA associada a oxa pode acontecer, pode usar, só que tem que tomar muito cuidado, porque o DEA, ele aumenta muito queda de cabelo e acne em algumas mulheres, então você vai acabar potencializando dois efeitos. Oxi, vejo o povo. Gente, o povo toma de tudo, né? O povo toma 30, 40, 50, mas vocês não tem que ser o povo, né? Vocês têm que fazer as coisas com embasamento, né? E com segurança. Quem faz TRH pode tomar. Bom, gente, o que eu quero que fique dessa live que eu falei pra vocês, tá? Oxandrolona para mim, né, um dos hormônios anabolizantes menos androgênicos, com menos colaterais, mas ele é dose dependente, tempo dependente. Doses acima de 15, 20 miligramas no homem são supressivas, sim, precisa de TPC, tem muito homem que amarga e muita baixa libido, por isso normalmente eles usam com testosterona. Em mulher tem que tomar muito cuidado, já vi mulheres usando 5 miligramas e com queda de cabelo, com acne. Em mulher sempre tem que tomar muito cuidado. Pode ser usada com bons resultados para celulite, sim, em doses bem baixas, não precisa de dose alta. São doses baixinhas mesmo, doses de 1,5, 2 miligramas já melhora muito celulite. De preferência começar transdérmica, tá? A biodisponibilidade da transdérmica não é alta, 26 a 25 a 30%. Anabolizante via oral, normalmente é hepatotóxico. A oxi é a menos hepatotóxica dos 17 alquilados via oral. Então, assim, são essas coisinhas que eu acho que seria interessante vocês gravarem, né? Porque eu vejo muita gente falando besteira, né? Eu vejo muita gente aí que acha que sabe muito de anabolizante, a hora que se aperta um pouquinho, não sabe nada de fisiologia. E eu sempre acho que quando a gente sabe, a gente faz menos coisa errada.
Eu acho que quando a gente sabe dos riscos, muitas vezes eu falo algumas coisas contradizendo algumas coisas, as pessoas torcem o nariz, porque tem muita gente que gosta de escutar o que quer, né? Mas eu não vou falar o que a pessoa quer, eu vou falar o que realmente é o correto, né? E poderia sentar aqui e falar para vocês que óxido é ótimo, que não tem colateral, que é tudo lindo, mas não é, tá? A gente sabe que não é comum grandes colaterais com doses baixas de oxandrolona, tá? Em mulheres menopausadas, a reposição, né, ao invés de usar testosterona, ou então com doses baixas de testosterona, usar pequenas doses de oxandrolona, o resultado é muito bom, principalmente por conta da questão da gordura visceral, né? A mulher, quando ela entra na menopausa, ela tende a acumular gordura na região visceral, né? E às vezes doses muito baixas de ox podem ajudar nesse aspecto, mas tudo isso com exame, tudo isso com monitoramento, tudo isso com acompanhamento médico, sabe? Então eu acho que assim, a live é para mostrar, para falar de um assunto para vocês polêmico, né? Mas de maneira embasada, tá? Eu me baseei muito em vários artigos, né, para falar desses percentuais, para falar desses marcadores aqui, né? Então, é para vocês se informarem, porque eu acho que assim, se a gente tem mais gente informada no mundo, a gente tem menos gente fazendo besteira, tá? A minha concepção é essa, tá? E eu espero que vocês absorvam o máximo possível disso, tá bom? Na nossa enquete, em segundo lugar, ficou a questão da queda de cabelo, da alopecia. Então, nós vamos fazer uma live falando sobre queda de cabelo para vocês. E a outra, terceiro lugar, ficou SARMs. Então, a gente também vai fazer uma live para vocês falando sobre SARMs, tá? Ninguém vai ficar de fora, tá? Espero que vocês tenham gostado da live. Essa live ela vai ficar salva no YouTube, né? Todas as minhas lives estão indo para lá, né? Para vocês poderem assistir a hora que vocês quiserem, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? É sempre um prazer conversar, interagir com vocês, né? Me desculpe. Um grande abraço.